Vamos ficar de pé, quem tem a sua Bíblia, em nome santo do Senhor, abre ela comigo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos? Não vos louvo, porque vós ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vós ajuntais no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um toma antecipadamente a própria ceia. Assim, um tem fome, o outro se embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer ou beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto eu não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graça, partiu, e disse-lhe: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice no Novo Testamento, no meu sangue, e fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão. Irmão, presta atenção nesse versículo aqui, 28. Leia comigo novamente, leia comigo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão, e beba desse cálice. Até aí tá bom. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-eis quando ir ter convosco. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar um minuto mais. A palavra hoje ela tem um título: Santa Ceia da Cura e da Libertação. Fala comigo: Santa Ceia da Cura e da Libertação. Aleluia. Irmãos, o apóstolo Paulo, aleluia, ele começa na primeira carta aos Coríntios, tanto a primeira carta como a segunda carta, é uma carta de exortação. Fala comigo: cartas de exortação. Irmãos, até a carta de 1 Coríntios e 2 Coríntios, a igreja, o ensinamento teológico ensina para nós que aqui nós estamos lidando ainda com discípulos meninos na fé, discípulos ainda imaturos, discípulos cheios de problemas, discípulos cheios de confusões, com várias dificuldades, e uma delas, nós vemos aqui na primeira carta aos Coríntios, que o apóstolo Paulo, lá no seu primeiro capítulo de 1 Coríntios, a Bíblia fala para nós que havia uma confusão entre os discípulos, que um estava dizendo que era de Paulo, outro dizia que era de Pedro, outro dizia que era de Apolo, e alguns diziam que era de Cristo. E Paulo começa então a trazer uma repreensão para a igreja, dizendo: está Cristo dividido? Está Cristo separado de si mesmo? Vós sois ainda meninos, sois ainda crianças necessitados de leite, quando na verdade já era para nós estarmos, para a igreja estar muito mais longe no entendimento, no conhecimento, mas ainda vós precisais de leite. E uma das coisas que a Bíblia, por exemplo, mostra que muitos de nós, como discípulos do Senhor, nós somos ainda crianças e bebês na fé, que nós somos meninos ainda na fé, é a briga, a confusão, a separação, a facção, o julgamento, o não entendimento. Porque o texto lá fala assim: uns diziam assim, eu sou de Pedro, outros diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, e outros diziam eu sou de Cristo. Eu até tem um jargão hoje, né? Um grito de guerra dos crentes.
Eu sou de Cristo, aleluia. Irmãos, muitos falavam assim, eu sou de Pedro, talvez por pensar que Pedro era o discípulo que andou diretamente com Cristo. Outros, por exemplo, diziam assim, eu sou de Paulo, porque Paulo é o cara que mais escreveu, o cara mais espiritual da Bíblia, o cara que escreveu 13 cartas, né? Existe lá as 13 cartas paulinas. E existe também, irmãos, aleluia, a teologia de Paulo, que é muito tremenda, os seus ensinamentos. E alguns diziam, eu sou de Apolo. Apolo é um homem eloquente em pregar. Se fosse nos dias de hoje, seria aí um Gilmar Santos, seria um Renê da Terra Nova, e seria aí um pregador que fala muito bem, eloquentemente. Mas só que um grupo lá dizia assim, eu sou de Cristo. Aí eu até pergunto para a igreja, qual grupinho que estava melhor? O grupo de Pedro, o grupo de Paulo, o grupo de Apolo ou o grupo de Cristo? Alguém ousa? Aleluia? Então vamos lá, fazer por votação aqui nessa noite. Quem acha que o grupo de Pedro era o melhor grupo? Quem acha que o grupo de Paulo era o melhor grupo? Quem acha que o grupo de Apolo era o melhor grupo? E quem acha que o grupo de Cristo era o melhor grupo, levanta a mão. Então deixa eu falar uma coisa para aqueles que levantaram as mãos. O pior grupo de todos era o de Cristo. Não desanima não. Amém? Fala para alguém do seu lado, você não desanima não. Aleluia, não desanima não. Pastor, por que o pior grupo lá era o grupo de Cristo? Porque o grupo de Cristo hoje é aquele grupo que fala assim, eu só obedeço a Deus e não tem nada a ver com o homem. Porque tem pessoas assim. Eu obedeço a Deus, meu negócio é com Jesus. Homem para mim é tudo igual. Homem, não sigo doutrina de homem, não sigo homem. Eu sigo Deus na minha vida. Mas irmão, nós precisamos entender e conhecer mais profundo a Bíblia. Fala comigo, entender e conhecer mais profundo a Bíblia. Sabe o que a Bíblia diz para nós? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente e poderosa mão de Deus, para que no seu tempo sejai-vos exaltados, diz o Senhor. Fala comigo, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo seremos exaltados. Sabe o que significa humilhar debaixo da potente mão de Deus? A Bíblia fala para nós na carta aos Efésios, Paulo ensinando para nós. A um ele deu como apóstolo. Faz assim comigo, apóstolos. A outro ele deu como profeta. Faz assim com o dedo de profeta. A outros ele deu como evangelista. Aleluia. Fala comigo, evangelista. A outra ele deu como pastores. Olha o dedo da aliança aqui, pastor. E a outra ele deu como mestre para o governo da igreja. Isto, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, forma uma mão. Fala comigo assim, forma uma mão. E levante a sua mão direita assim e diga, forma uma mão. Então quando a Bíblia fala assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, significa também, representa também, obedecer à minha liderança, obedecer ao meu pastor, obedecer aos meus líderes, obedecer ao governo da igreja. Fala comigo, obedecer o governo da igreja, aleluia. Mais alto, obedecer o governo da igreja. Só que é o seguinte, irmãos, isso não vai funcionar com quem é orgulhoso. Isso não vai funcionar com quem é orgulhosa. Isso não vai funcionar, aleluia, porque nós estamos vivendo hoje, irmãos, um secularismo. Nós estamos vivendo um tempo no dia de hoje, onde certas palavras que o pastor vem pregando na igreja não servem mais. Nós estamos vivendo um tempo, aleluia, onde pessoas falam assim, olha lá o que ele está dizendo, nada a ver, não sei o que, blá blá blá. Mas tudo que o mundo fala, muitas vezes nós aplaudimos, mas quando a palavra é falada, quando o texto bíblico é lido, quando algo é do Senhor é explicado, muitos de nós ignoramos, falamos, nada a ver, não tem nada a ver isso, e não tem nada a ver aquilo. Irmãos, e depois nós falamos assim, eu não sou menino na fé, eu não sou criança na fé. Irmão, nós precisamos ser um povo de Deus mais amadurecido, aleluia, com as coisas de Deus, aleluia. Esse dia eu pregava aqui na igreja e falava para os nossos irmãos que o problema hoje não é falta de conhecimento. Conhecimento nós temos bastante, aleluia. Porque a cada culto, a cada reunião, a cada ministração da palavra, é ministrada aqui na igreja, aleluia, ensinamentos e mais ensinamentos e mais ensinamentos e mais ensinamentos.
Mas a questão no dia de hoje não é nem o meu povo se perde por falta de conhecimento. Foi lá isso um tempo lá atrás, porque não tinha pouca gente para pregar, tinha poucas pessoas para ensinar. Mas o que é ensinado hoje, se abre, vai na internet hoje, tem muita palavra, muita pregação. Você vem no discipulado, tem pregação, você vem no culto, tem pregação. Aleluia. O problema maior hoje, sabe qual é? É a preguiça de não praticar o que eu aprendi. Aí que está o maior problema. Às vezes, irmãos, eu recebo todo dia assim várias mensagens no WhatsApp de muita gente. E vem lá sinaizinho da cruz, e vem lá a paz, e com muitas frases. Mas a questão, o que eu posto, eu vivo? O que eu posto, eu pratico? O que eu posto, aleluia, realmente eu tenho condizido? O que eu posto, realmente, a minha vida está ali, em nome santo do Senhor? Porque uma coisa eu quero dizer para a igreja, às vezes nós temos, nós achamos que nós somos espirituais. Mas quando na verdade, Paulo quando diz assim, a briga, a facção, a confusão entre vós, sois ainda meninos. Não somos ainda espirituais. Não somos ainda amadurecidos. E um dos sinais que nós não estamos amadurecidos, são as brigas que acontecem no nosso meio. São os falatórios que acontecem no nosso meio. São os zunzuns, os chititis que acontecem nas rodas. Que acontece, irmãos, quando estou longe do meu irmão e quando estou longe da minha irmã. Isso nos leva, irmão, a não ser crentes espirituais. Leva-nos a ser cristãos ou crentes carnais. Ainda dependente de leite. E não dependendo de uma espiritualidade tremenda que o Senhor proporcionou para cada um de nós. O problema, irmão, é que muitos de nós, como servos, como discípulos do Senhor, achamos que nós somos espirituais, mas vivemos uma atmosfera totalmente fora do Espírito. Nós muitas vezes recebemos aqui um fragmento da espiritualidade numa sexta, num sábado, no domingo, que é o que é uma pregação, uma palavra, uma oração, da qual nós saímos daqui cheios, repletos da graça, da unção, do poder de Deus. Mas no dia a dia, qual é a minha comunhão com Deus? No meu dia a dia, qual é, aleluia, a minha experiência com Deus? Oro, tenho vida de oração. Como está, por exemplo, uma coisa que todo crente tem que praticar, aleluia, pelo menos 3 vezes durante a semana, que é o jejum, aleluia. Estou em dia com o meu jejum? Estou em dia com a leitura da Bíblia, da palavra de Deus? Eu estou em dia, em nome santo do Senhor, com as minhas orações. Eu estou em dia, aleluia, com a leitura da Bíblia, aleluia, todos os dias leitura bíblica, porque crente tem que ler Bíblia, em nome do Senhor. Quem é crente aqui, levanta as mãos. Quem é convertido aqui, levanta as mãos. E quem lê a Bíblia todo dia? Todo dia mesmo, todo dia, aleluia, você lê um texto, você lê uma passagem, você vê um versículo, aleluia, da palavra de Deus. Pastor, não tenho tempo. Isso resume, porque, irmãos, domingo após domingo nós chegamos na casa de Deus, nós chegamos até a igreja. O pastor é como que se ele trouxesse aqui uma caixa enorme de isopor cheio de mamadeiras para dar um mamar para as ovelhas. Nós temos que crescer. Fala para alguém do seu lado, crescer espiritualmente em nome santo do Senhor. Nós temos que aprender a crescer no Senhor. Aleluia. A primeira carta aos Coríntios, tanto a segunda carta, chama os crentes de menino. Nós vemos lá uma instrução a respeito de dízimo e oferta. Tem pessoas que já é crente há muito tempo no caminho do Senhor, mas é contra o dízimo. É contra a oferta. É contra a primícia. Dízimo é bíblico. Fala comigo, dízimo é bíblico. A oferta é bíblica. E a primícia é bíblica também. Mas, irmão, eu fico espantado de ver algumas pessoas que falam assim, não, mas hoje nós não estamos no tempo da lei, mas não. Irmão, nós temos que ler mais Bíblia. Fala comigo, lê mais Bíblia. Porque, irmãos, não passou não. Aleluia, Jesus veio, renovou todas as coisas, mas Jesus não aboliu o dízimo não, meu irmão. Você que dá o dízimo do coentro, da hortelã, você que dá o dízimo do cumim, aleluia, de tudo mais, não deixe de fazer essas coisas. Quem disse? Jesus. Mas façais as demais também, aleluia, mas não precisa deixar. Pastor, mas não tem dízimo no Novo Testamento? Tem, Jesus falou sobre isso.
Em Hebreus, aleluia, também, o autor do livro de Hebreus, também fala para nós lá dizendo que, aleluia, Abraão deu dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque, aleluia. Então tem muitas pessoas que muitas vezes, irmãos, acham que não deve. Nós que fazemos parte da igreja, fala comigo, parte da igreja, irmão, culto de Santa Ceia é culto de doutrina. É um culto diferente. Você pode falar assim, não, nossa, mas é muito diferente o dia desse culto aqui, porque os outros dias que a gente vem aqui, nossa, que alegria, é uma mensagem onde, né, aleluia, tremendo. Mas dia de culto de Santa Ceia é um culto de doutrina. Fala comigo, culto de doutrina. E hoje eu estou pregando aqui uma doutrina bíblica. Não é doutrina minha, mas uma doutrina da Bíblia, uma doutrina da palavra. Todo cristão que já é batizado, todo cristão que aceitou a Jesus, aleluia, ele recebe como incumbência o ensinamento bíblico. Nós, quando batizados, nós aprendemos em nome de Jesus que nós precisamos, para herdar o reino do céu, nós precisamos aceitar Jesus, nós precisamos nascer de novo da água do Espírito. Nós, como cristãos, nós aprendemos que nós temos que tornar um discípulo de Cristo, porque todo cristão batizado, ele é um discípulo de Jesus, com a missão de gerar vidas para Deus. Fala comigo, gerar vidas para Deus. Não outra coisa. Não outra coisa. Nós, como discípulos do Senhor, amém? Aqui repassando a lição que nós aprendemos no dia que nós fomos batizados. Aleluia. Aceitamos Jesus e fomos batizados. Nós aprendemos que nós temos que trazer, amém, a ajuda da casa de Deus, chamado dízimo, oferta e primícia para a casa do Senhor. Nós aprendemos isso. E o interessante é que o dia que alguém batizou, você disse, eu concordo. Falou ou não falou? Pergunta para alguém do seu lado, você concordou ou não concordou? Talvez tenha pessoa que não concordou porque não batizou nessa igreja. Não batizei na igreja pentecostal renovada. Mas quem é batizado aqui, em nome do Senhor, concordou com os termos pregados, aleluia, ensinados dentro do ministério. Quem está me entendendo aqui, diga, eu estou entendendo, pastor. Aleluia. Houve uma concordância. Digo para a igreja que muitas pessoas, hoje eu vejo, irmãos, esse tempo pós-moderno, tem coisa que não entra mais na nossa vida. Parece que tem palavras, por exemplo, assim, que o pastor, os pastores, a pastora está pregando, é uma coisa arcaica, é uma coisa que não cabe mais, né? A pessoa sobe para pregar uma palavra, assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A pessoa fala assim, já sei. Já sabe, mas a questão nesta noite é, eu fiz de Jesus o meu caminho, eu fiz de Jesus a minha verdade, eu fiz de Jesus a minha vida. Essa é a pergunta e essa é a questão. Digo para a igreja que muitas pessoas no dia de hoje, não entra mais, por exemplo, assim a palavra, ame teu irmão. Nós já ouvimos tantas vezes a palavra ame teu irmão, mas irmão, a gente não ama coisa nenhuma. O problema é que muitos irmãos parece que estão usando uma capa de crente, uma capa de homem, uma capa de mulher de Deus, na questão atitude, quando se fala em perdoar, quando se fala em conviver. Não entra mais. Esse período pós-moderno, pós-modernidade, eu digo para a igreja que não combina mais, por exemplo, assim, alguém falar assim, perdoe quem te ofendeu. Não existe mais esse negócio de perdoar quem ofendeu, não. No tempo que nós estamos vivendo, meu querido, parece que muitos começaram assim poderosamente numa vida espiritual tremenda com Deus, mas parece que ao passar dos anos, ao passar do tempo, essa espiritualidade já não existe mais. A palavra como que nascer de novo não existe mais. Nós temos que nascer de novo. Quantos cristãos, homens e mulheres de Deus estão caminhando comigo há muitos anos e você não tomou a decisão de batizar? Você está esperando o quê, meu irmão? Você está esperando o quê, minha irmã? Eu sei que muitos de nós viemos para a casa de Deus para resolver problemas, para resolver lá um conflito, resolver certos problemas, certos conflitos da nossa vida, para o Senhor prosperar, abrir porta disso, dar uma casa, dar um carro, não sei. Mas a finalidade maior da igreja não é isso.
E tem pessoas aí, no tempo que nós estamos vivendo, por exemplo, quando fala assim, nós temos que ter Jesus, a finalidade não é essa. Tem pessoas, irmão, que fecha a cara e fica triste. Mas se eu começasse a falar assim, irmão, hoje tem mansão, hoje tem carrão, hoje tem motão, hoje tem tudo de bom, riqueza, milhões. Ah, a igreja estava aplaudindo, estava dando glória, dando aleluia. Mas parece que a palavra, por exemplo, assim, ó, você precisa nascer de novo, parece que não entra. Uma palavra normal, uma palavra comum. Não precisa não, estou com Cristo, Jesus voltar aqui eu subo. Se Jesus voltar hoje, irmãos, pergunte para você mesmo, você sobe. É sério, é sério, é sério. Se Jesus voltar hoje, você sobe. Hoje, agora. Aleluia. Já vê uma roupinha, um sapatinho de alguns assim, caído na cadeira, assim, ó. Fui. Quem vai? Levanta a mão. E não vale segurar no pé do irmão não, hein? Deixa eu ir com você. Aleluia. Salvação individual, irmão. Fala para alguém do seu lado, salvação é algo individual. Mas eu pergunto aqui de novo. Pastor, eu não sou crente menino não. Aleluia, não, eu sou uma pessoa espiritual, glória a Deus. Quem é espiritual já era para estar batizado. Quem é espiritual numa noite, num culto de Santa Ceia como esse, em nome santo do Senhor, era uma noite que você tinha que estar preparado para tomar o corpo e o sangue de Jesus. Quem está me acompanhando aqui? Aleluia. Na primeira carta aos Coríntios, tanto o primeiro como o segundo, o apóstolo Paulo, depois ele vem trazendo lá sobre a falta de entendimento sobre vida matrimonial. Depois ele mesmo, por exemplo, traz lá também uma repreensão a respeito do dízimo e da oferta, que havia uma confusão também lá, e ele mesmo precisou ir lá, falar para a igreja, para a comunidade, aleluia, o povo cristão daquela época abriu o coração para poder abençoar a casa de Deus. E tantas outras exortações, e uma das exortações também está aqui no culto da Santa Ceia. Volte comigo, você que fechou a Bíblia, volte comigo aí na capítulo 11, versículo de número 17. Nisso, porém, que vou dizer-vos? Não vos louvo, porque quando vós ajuntais não para melhor, senão para... Gente, misericórdia o que Paulo está dizendo aqui, né? Porque antes de tudo eu ouço que quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, brigas, divisão. Em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que aqueles que são sinceros se manifestem entre vós. Então, irmãos, numa igreja existe aqueles que são sinceros, e numa igreja existe aqueles que não são sinceros. A pergunta nessa noite aqui é: eu sou dos sinceros? Ou eu sou dos não sinceros? Paulo aqui, irmãos, ele fala assim, nisso que vou dizer? Eu não vos louvo. A maioria da fala de Paulo nas suas cartas, ele sempre fala assim, ó. Eu vos louvo, eu bendigo a Deus, dou graças a Deus por vós. Mas aqui não, aqui ele fala assim, nisso porém eu não vos louvo. Porque quando vós ajuntais se não para melhor, senão para pior. Sabe o que estava acontecendo na igreja naquela época? Que não é diferente da igreja de hoje. Atitude de meninos. Quando eles se ajuntavam, naquele tempo existia uma festa chamada Festa Ágape. Fala comigo, Festa Ágape. Que era chamada Festa do Amor de Deus. União, aleluia, para celebrar o amor de Deus. A ceia dos discípulos antigamente, irmão, no passado, naquele tempo, era celebrado desde a manhã até a parte da tarde, até a parte da noite. Não era como nós, assim, que reúne, faz um culto e toma a ceia do Senhor. Não, naquele tempo, a ceia do Senhor começava de manhã, que era a comunhão com os irmãos. Comunhão, daí quando nós vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, era unido na doutrina, no ensinamento, nas orações, na partilha dos seus bens.
E ali vai mostrando para nós como que eles viviam até chegar o momento da partilha do pão. Aleluia. Quem está me acompanhando, diga graças a Deus. Até o momento da partilha do pão. E digo para a igreja que nessa festa chamada Festa do Amor, chamada Festa Ágape, antes da partilha do pão, eles almoçavam juntos. Irmão, como que eu sei que eu tenho comunhão com os meus irmãos? Quem aqui conhece todo mundo na igreja? Quem aqui, em nome santo do Senhor Jesus, não é assim uma pessoa anônima aqui dentro da igreja ainda? Quantos aqui, em nome do Senhor, quando começa o culto, quando nós vamos, irmão, vamos sair, vamos dar a paz do Senhor, a gente sempre cumprimenta assim com a paz do Senhor. E é um momento assim, irmão, de você gastar um tempinho com esse irmão, qual é o seu nome, de onde você veio, quem é você, glória a Deus. Amém? Seja muito bem-vindo no nosso meio, para a glória do nosso Deus. No final, aleluia, também dos nossos cultos, das nossas reuniões, é um momento, em nome santo de Jesus, que nós temos também que, aleluia, abraçar uma ou duas pessoas. Quem é pastor? Abraçar. O mundo está carente de abraços. Fala comigo, o mundo está carente de abraços. Tem alguém no nosso meio que nesta noite, irmão, está tão carente que precisa de um aperto de mão. Sabia disso? Eu nem vou pedir para levantar a mão, não. Aleluia, porque senão misericórdia, né? Eu vou ficar assustado aqui. Não é verdade? Se eu falar aqui, misericórdia. Mas vamos lá. Irmãos, tem pessoas nessa noite carentes de um aperto de mão. Há pessoas em nosso meio, em nome santo do Senhor, que é carente de um abraço. Nós vivemos tanto num mundo tão virtual no dia de hoje que não existe uma geração mais solitária na face da terra como a geração que nós estamos vivendo. Eu digo para a igreja que no momento, não só o culto da Santa Ceia, mas nós temos que aprender, aleluia, realmente, irmão, a aprender, a nossa igreja tem que ser uma igreja onde ninguém vai sair daqui sem saber o nome de alguém. Estão entendendo? Diga graças a Deus, aleluia. A nossa igreja ela tem que criar um padrão, onde nós, aleluia, vamos conhecer o nome, vamos saber quem é, de repente nós cruzamos com o irmão na porta da igreja ali, tanto tempo, e a gente só faz assim, oi, tudo bem? Não, então agora é, olha, oi, tudo bem, qual é o seu nome? O meu é tal, e tudo mais. Tem pessoas, irmãos, em nome de Jesus, que hoje, o que é ensinado na igreja, por exemplo, a pregação que estou fazendo aqui, parece uma coisa tão simplória, né? Mas eu digo para a igreja, simples, mas eficaz. Simples, mas temos que vivenciar. Eu digo para a igreja que a igreja é lugar de união. Igreja é um lugar onde nós temos que relacionar um com o outro. Porque lá no mundo não dá. Não tem como relacionar com o mundo. Relacionar com o mundo hoje é muito difícil. Quem está me acompanhando? Então nós relacionamos aqui dentro, em amor. Relacionamos aqui dentro com respeito. Quem está me entendendo, diga graças a Deus. Aí, irmãos, o sábio na Bíblia fala assim: procurei palavras agradáveis para agradar o povo, mas não achei. Hoje mesmo eu estava pensando comigo, Senhor, eu nunca mais vou procurar palavras que agradem as pessoas. Eu quero trazer palavras que vão trazer cura para as pessoas. Palavras que vai trazer restauração. Palavras que vai trazer libertação. E não palavras que vai agradar o meu eu, o meu ego. Nossa, o pastor falou umas palavras tão tremendas hoje. Ele é o máximo, ela é a máxima. Não, nós temos que aprender a ouvir palavras que vai trazer cura e restauração para a nossa vida. Se alguém recebe aí, irmão, em nome de Jesus, dê um aplauso ao Senhor. Sabendo desse detalhe, eu digo para a igreja nessa noite, quantas pessoas que quando a gente fala assim, olha para o teu irmão e fala isso é relacionamento de igreja. No mundo, nos bailinhos e outras coisinhas que vocês antigamente, não tinha isso, ou tinha, e você não reclamava. Nossa, esse pastor é demais, credo. Dele falar, olha para o seu irmão, dá um sorriso para ele, segura na mão dele. Segura na mão dela. Nossa, que bobeira. Fala para o teu irmão. Ei, isso é relacionamento.
Faz isso agora e diga: é relacionamento. Olha para o irmão da esquerda agora e fala assim: é relacionamento. É relacionamento. Agora, há aqueles que não concordam. Eu não estou preocupado com quem não concorda. Só sei que quando eu faço isso, eu estou me relacionando com você. Você relaciona comigo. Você relaciona com teu irmão. E o seu irmão relaciona com você. Meus irmãos, eu era uma pessoa tão difícil de lidar no passado, que essas coisas para mim era a maior bobeira do mundo. Se alguém falava assim, fala para o seu irmão. Olha, irmão, a minha vida inteira foi igreja. Eu sempre vivi na igreja, minha vida é igreja. Eu acho que eu tinha que morar dentro da igreja. Juro por Deus. Igreja. Tudo para mim, hoje eu converso sobre diversos assuntos, mas eu acho que eu deveria, sim, sabe, até morar aqui dentro, misericórdia, sério. Mas houve um tempo que eu achava a maior bobeira do mundo. Olha para o teu irmão, sorri para o seu irmão, pega na mão do seu irmão, né? E fala para ele, tudo mais. Gente, eu achava o esse negócio. Mas eu descobri por que eu achava isso ruim. Eu era o problema, eu era amargo, eu era insensível. Quem está me acompanhando aí? Tinha amargura, tinha insensibilidade, falta de relacionamento, ostracismo em mim mesmo, fechado em mim mesmo, fechado no meu mundo. Gostava de meia dúzia de pessoas e o resto para mim que se lasque-vu. E não estava nem aí com o resto. Mas à medida que eu fui me espiritualizando, à medida que eu fui buscando a Deus, amadurecendo em Deus, hoje eu gosto de relacionar com pessoas. Aleluia. E nós precisamos, irmão, aprender isso. Aprender, gostar de relacionar. Se tem uma pessoa que gosta de gente, gosta de pessoas, sou eu. Jesus gostava, eu também gosto. Aleluia, gosto de festa, gosto, irmão, aonde tem eu tô. O problema é que não me convidam, né? Aleluia. É só chamar, meu irmão. Aleluia, tô junto, tô na fita, vambora. Em nome de Jesus. Quem está me entendendo aqui, diga graças a Deus. Mas a questão é essa, irmão, tudo que nós fazemos aqui dentro da igreja é um relacionamento. Talvez tem pessoas que não gostam quando o pastor Altair faz. Mas gosta quando outro pastor faz, daí já é outros 500. Verdade, não é? Eu gosto quando a pastora Rosana faz isso, mas quando o Altair faz, meu Deus do céu. Tem pessoas, irmão, que quando vem na nossa igreja, vê o pastor brincando, vê o pastor alegre, vê o pastor fazendo uns negócios, fala assim, nossa, esse pastor é 10. Eu já ouvi muita gente falar isso. Vou voltar na igreja, porque nós, quando a gente vai lá, tem alegria, tem leveza, né? É uma coisa gostosa, não é aquela coisa, mesmo até quando o chicote está estalando, glória a Deus, não é aquela coisa assim ofensiva, aquela coisa que magoa, aquela coisa que fere, sim ou não? Mas vamos entender uma coisa aqui. Tem pessoas que às vezes, ela acha, como eu falei assim, acha, por exemplo, assim, a maior bobeira do mundo, a gente se confraternizar dentro da igreja. Sermos alegres dentro da igreja. Tem pessoa que se o pastor começar a dançar aqui, escandaliza, fala assim, cruz credo, Jesus Cristo, meu Deus do céu, não dá não, misericórdia. Tem pessoa que, por exemplo, fala assim, não, o pastor também é um homem alegre, ele não é uma pessoa pastor, o pastor é uma pessoa alegre, então glória a Deus, né? Mas tem pessoas que não entendem isso, tem pessoas que têm um senso crítico demais, são julgadores demais. E o problema é que isso não é só na igreja. Eu tenho que perguntar para mim mesmo, é só na igreja que eu tenho esse comportamento frio, esse comportamento gélido, esse comportamento de achar bobeira todas as coisas, ou no meu dia a dia eu tenho isso também? Será que no dia a dia eu sou alegre, sou uma pessoa feliz, ou eu sou uma pessoa dura,
uma pessoa amarga. Por isso eu dei um título hoje para esse culto: Culto da Santa Ceia da Cura. Amém, Jesus? Cura do que, pastor? Cura da nossa alma, cura do nosso espírito, cura das nossas decepções, cura de nossas frustrações. A palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus, ela ilumina trevas. Fala comigo: exposição da palavra de Deus ilumina as trevas. Então digo para os irmãos que a exposição dessa palavra hoje, que quando Paulo estava ensinando para a comunidade de Corinto, nada mais, nada menos, ele estava aplicando um princípio de cura, de restauração, de fortalecimento, de amadurecimento para a igreja. Na questão relacionamento, fala comigo, na questão de relacionamento, tanto com o irmão, com o relacionamento com Deus, aleluia, tanto o relacionamento com os outros, como o relacionamento com Deus. Aí ele começa a falar aqui: eu não vos louvo, porque quando vós ajuntais no mesmo lugar, vocês ajuntam não para melhor, mas para pior, porque quando ajuntam... Sabe o que acontecia lá, irmãos? Uma igreja que dizia assim: eu sou de Cristo, né? Como várias pessoas aqui falam assim, o grupo melhor é o grupo que estava com Cristo. Irmãos, o grupo de Cristo, quando eles sentavam para comer a comida, os mais ricos, os mais abastados, quando levavam a comida para aquele local, chamado Festa do Amor, não é só festa, né? Amor não tinha nada, né? Então eu digo para a igreja que os ricos comiam na frente do pobre, daquele que não tinha nada, e comia na frente, bebia na frente, e não dividia, e não repartia. Paulo, então, observando esse comportamento bizarro de uma igreja, ele então decide intervir. Vocês não têm casa para comer ou beber, não? Ou menosprezais a igreja de Deus? Menosprezais o que nada tem? Que vos direi, louvar-vos-ei, nisso eu não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão. Tendo dado graça, disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, e disse: esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Pastor, no que eu tenho que ser curado hoje? O senhor falou que nós temos que ser curados. A Santa Ceia do Senhor, ela tem diversos significados. A Santa Ceia do Senhor, primeiro, ela é uma celebração que nós chamamos de celebração memorial. Fazer isso em memória de mim. E uma celebração profética, que é até que ele venha, até que eu venha, diz o Senhor. Mas quando Paulo fala assim que Jesus tomou o pão nas mãos, fazer isso em memória de mim. Vamos aprender nessa noite que toda vez que a gente come o pão, nós somos curados. Fala comigo: toda vez que eu como pão, somos curados. Como assim, pastor? Toda vez que eu como pão, eu sou curado. Nós pegamos só esse versículo aqui, e quando Jesus fala: esse é o meu corpo que é entregue por vós, fazer isso em memória de mim. Quando nós vamos para João, capítulo 6, versículo 66 em diante, Jesus fala assim: aquele que não comer do meu corpo, que é o pão, e depois beber do meu sangue, não terás vida em mim, e não terás vida eterna. Então, eu volto aqui para dizer para a igreja que todas as vezes que nós comemos do pão, nós somos curados. Amém, Jesus? Não só o dia que nós aceitamos a Jesus, não só o dia que você batizou, não só o dia que você tomou a primeira Santa Ceia do Senhor, mas tanto a primeira ceia como essa ceia que você vai tomar nessa noite, você é curado novamente. Então todas as vezes, fazer isso em memória de mim, todas as vezes que você fizer isso, fazer em memória de mim. Então todas as vezes que eu como pão, eu sou curado, você é curada. Porque Jesus disse, Isaías capítulo 53, ou Mateus capítulo 8, versículo 17, está escrito: ele tomou sobre si
as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados na cruz. Quem fez isso? O pão da vida. Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si os nossos pecados, e Ele levou sobre si as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Então todas as vezes que eu como um pão, o pão da ceia, eu sou novamente curado pelo Senhor. Então não é um culto qualquer. Mas no período que nós estamos vivendo hoje, tem pessoas que veem num culto da ceia como qualquer outro culto. Toma sede, assim como as outras ceias que tomou, ou mais um ritual da igreja. Não é. E todas as vezes que nós tomamos do sangue, do cálice, nós somos libertos. Porque o sangue, o corpo representa cura. O sangue representa libertação. Em nome santo do Senhor. Fala comigo. O cálice representa libertação. Em nome santo do Senhor. Por que libertação? No Egito, quando o Senhor falou para Moisés, saia, mas antes de sair, asperge as janelas, as portas, os umbrais das portas e janelas das suas casas, e aonde o anjo da morte passar, não morrereis. Havia proteção. E esse sangue era a cobertura espiritual na vida daquelas pessoas. E também representa a libertação. Então, quando eu tomo do cálice do Senhor, eu sou liberto. Um dia nós fomos libertos do Egito. Um dia nós fomos libertos da Babilônia espiritual. Nós já fomos libertos de tantas coisas. Mas quando eu tomo do cálice, eu sou liberto de mais coisas. Amém ou não amém? Já fomos curados de N coisas, mas quando eu como do pão, eu sou curado de mais coisas. Fala para alguém do seu lado, quando você come o pão, você é curado de mais coisas. E mais coisas. E mais coisas. E mais coisas. E quando nós tomamos do cálice, nós somos libertos. Já fomos libertos de um monte de coisa, mas nós somos libertos de mais coisas. Fala, mais coisas. Mais coisas. Mais coisas. E mais coisas. E dá um aplauso de cura e de libertação. Em nome santo do Senhor. Nós somos libertos de mais coisas, curados de mais coisas, como diz o texto sagrado. Aleluia. Mas a questão nessa noite, meu irmão, aleluia, santa ceia da cura e da libertação. Eu digo para a igreja que nós temos que trabalhar muito em nós ainda, porque a gente acha que nós já somos curados. Nós achamos que nós já somos curados, nós já somos libertos, nós já estamos limpos, já estamos ok, já estamos aí bem com Deus, e muitas vezes não estamos. Diga comigo, todos nós nascemos com uma personalidade. Mais alto, todos nós nascemos com uma personalidade. Amém, Jesus. Todos nós nascemos com uma personalidade. Então, o maior desafio, aleluia, de Jesus, do apóstolo Paulo, com a igreja, é trazer cura para a personalidade dos discípulos. No começo nós vemos assim, Jesus pegando 12 homens rústicos, cheios de tantos problemas, mas que no final da história, homens guerreiros, transformados, libertos e cheios do Espírito Santo, que amavam apesar de suas personalidades. Paulo também não é diferente. Também várias comunidades, várias igrejas, várias comunidades, várias células naquele tempo, aleluia, também lidava com muitas pessoas difíceis. Uma delas, nós vemos aqui então, o quadro da igreja de Corintos. Mas diga comigo, as crianças um dia crescem. Fala para alguém do seu lado, se as crianças um dia crescem. Então birra é coisa de criança, a gente até entende. Mas a criança vai crescer uma hora. Não se preocupa não. Eu tenho fé, aleluia, que as crianças vão crescer em nome de Jesus. Quem tem, diga amém. Aleluia. Então todos nós nascemos com personalidades, irmão, uma diferente da outra. Cada um de nós temos uma personalidade diferente da outra. Ninguém é igual.
E o interessante que personalidade não muda. A gente nasce com ela. Existe 4 personalidades que eu quero falar aqui para a gente continuar na mensagem. Existem pessoas que ela tem a personalidade que nós chamamos de sanguíneo. Outras pessoas ela é chamada tem uma personalidade fleumática. Outros têm a personalidade colérica e outros têm a personalidade melancólica. Vamos explicar um pouquinho de cada uma delas. Sanguíneo apresenta um aspecto de uma pessoa que é expansiva, otimista, mas irritável e compulsivo. Vamos para o fleumático agora. A pessoa fleumática é uma pessoa sonhadora, pacífica e dócil. Uau! Mas preso aos hábitos e distante das paixões. Vamos lá. Personalidade de uma pessoa colérica. Mostra-se uma pessoa ambiciosa, dominadora, colérico, ambiciosa, dominadora, tem propensão a reações abruptas e explosivas. Eu sou esse cara aqui. É sério. Não, complicado esse negócio aqui, né? Colérico. E melancólico? Seria visto uma pessoa nervosa, uma pessoa com tendência ao pessimismo, rancor e solidão. Quem combina? Você não combina com nada. Não é sério mesmo, irmão. Tem pessoa que levantou a mão nem para um, nem para outro, nem para outro, nem para outro. Aí a pastora aqui me ajudou, né? Eu ia falar sobre isso agora. Tem pessoas que às vezes ela não tem uma, ela tem dois aspectos misturados. Pessoal, mas a questão, voltando aqui só pra gente, você vai poder então ver, vamos lá, se você está misturado, se você não está. Vamos lá, uma pessoa sanguínea apresenta um aspecto de uma pessoa que é expansiva, otimista, mas irritável e compulsiva. Fleumático, uma pessoa é sonhadora, pacífica, dócil, preso nos hábitos distantes de paixões. Colérico, uma pessoa ambiciosa, dominadora, tem pretensão de reações abruptas e explosivas. Melancólicos, seria visto como uma pessoa nervosa e excitável, tendendo-se ao pessimismo, rancor e solidão. Então, irmãos, eu fico com aquilo que a pastora disse. Muitos ficaram acima do muro porque há uma mistura de um pouco de cada. Mas temos essas personalidades em nós. Mas só que apesar da gente ter essa personalidade, essas personalidades, elas precisam ser tratadas. Fala comigo assim, eu preciso ter uma personalidade tratada. Eu nasci assim, eu sou assim e pronto. É assim? Não! Pelo menos com Deus não. Aleluia. Nós não podemos, aleluia, irmãos, manter o nível de chatice tem hora. Quem está me acompanhando? Manter irmãos, um nível de pessoas que não muda. A gente nasce com a personalidade. Fala comigo, eu nasci com essa personalidade. Personalidade não muda, tudo bem? Alguém pode falar assim, ufa, graças a Deus não muda. Não muda! Mas só que eu digo uma coisa. Porque a gente nasce com ela. Mas Deus faz o quê? Alguém gritou aí? Deus? Deus molda. Deus tempera. Quem está me acompanhando, diga amém. Amém. Deus modela. Deus, aleluia, Ele coloca no ponto. Isso que eu preciso entender. Deus coloca um pouco de sal para dar tempero, mas não muito salgado.
Então, quem vai fazer essa obra em nós? Jesus. E posso também dizer, o Espírito Santo de Deus é o autor disso. Sabia que o Espírito Santo é o autor para modelar essa personalidade em nós? Porque o Espírito Santo fala assim, que o fruto do Espírito é paz. Sou nervoso, mas tem paz. Amém ou não amém? Sou fleumático, mas eu tenho paz. Sou melancólico, mas eu tenho paz. Sou sanguíneo, mas eu tenho paz. O fruto do Espírito é paz, amor. Tem uma cara que só Jesus, mas eu tenho amor. Tem pessoas, irmãos, que tem uma cara tão boa. Você parece um doce. Mas tem pessoa que tem uma cara. Mas tem pessoa que tem uma cara que só misericórdia. Se olha para a cara, você já tem mais ou menos assim uma noção do que é. Não, já gritou ali, sou eu. Eu digo para a igreja, irmãos, o fruto do Espírito é paz, alegria. Então, independente, por exemplo, o que você é, que tipo de personalidade que você tem, mas quem é amadurecido, eu estou falando com crentes aqui, irmãos, que é amadurecido, precisa amadurecer. E um crente amadurecido no Senhor, aleluia, ele tem paz. Ele tem alegria. Ele tem, aleluia, o último dos frutos, a última característica do fruto lá fala assim, tem mansidão e domínio próprio. Autodomínio. Quem está me entendendo em nome do Senhor? Hoje nós temos que buscar em Deus, aleluia, ter uma personalidade, aleluia, irmão, transformada e controlada pelo poder do Espírito Santo. Porque senão, irmão, nós falamos lá da igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto lá o pessoal comia na frente do outro, tinha briga entre eles, e tinha uma confusão, mas não é só lá. Isso acontece no corpo de Cristo hoje. E até passa desculpa, eu sou melancólico, fleumático, eu sou colérico, sanguíneo, e lá vai. Mas não tem como dar desculpa, porque crente espiritual, ele tem que ter, aleluia, a personalidade dele transformada. Ou uma personalidade, aleluia, controlada pelo poder do Espírito Santo. Deus, ele precisa de pessoas, porque eu vejo assim, que Deus, ele precisa de pessoas com todo esse tipo de comportamento aqui. Todos eles. Todos esses comportamentos. Pessoas sanguíneas. Deus precisa para liderança. Fala comigo, liderança. Porque imagina uma pessoa que lidera, irmãos, assim, onde o liderado, por exemplo, assim, ele fala mais grosso do que a líder, do que o líder. Aí não vai combinar esse negócio. Se nós formos ver no aspecto bíblico, nós vamos ver aqui que Jesus, aleluia, ele pegou quem? Um Pedro, um colérico, misturado com sanguíneo, para ser líder. E Pedro era bonzinho, né? Ele era gente finíssima, tão finíssimo, irmãos, que ele queria brigar com todo mundo, bater em todo mundo. Primeiro ele arrancou a orelha e falou assim, aqui foi. Então algumas pessoas, Deus, aleluia, uma pessoa que tem, assim, uma pessoa mais enérgica, o Senhor levanta para liderar. Mas isso não quer dizer que o líder também, por exemplo, ele tem que permanecer na sua brutalidade, o homem bruta, a mulher bruta. Não, nós temos que ter o comportamento, aleluia, controlado, temperado, curado, em nome santo do Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Senão não vai dar, irmãos, não vai dar para conviver. Não tem como conviver com um líder azedo 24 horas. Não tem como conviver, meus queridos, não tem como, as ovelhas vão embora, as pessoas vão embora. Se a minha liderança, irmão, a liderança onde, por exemplo, só o chicote estala, onde eu só bato. Outras pessoas, Jesus levanta para a glória do Senhor, pessoas mais calmas, vamos dizer assim.
Porque não é todo mundo que gosta de ouvir problemas. Tem pessoa que está contando um problema, a pessoa fala assim, vamos orar? Quem conhece alguém assim? Vamos orar? Já falou demais já. Quem já reparou? Vamos orar? E tem pessoas que têm a maior paciência do mundo. Senta aí. O que está vendo? O que está acontecendo? O que está... E não adianta, por exemplo, agora não adianta também, se você tem um comportamento, uma personalidade, não cobra do outro, irmãos. Você tem um jeito, a outra pessoa tem outro. Fala para alguém do seu lado. Você tem um jeito, eu tenho outro. Verdade ou não é, pastor? Verdade ou não é? E ela falou que os iguais o quê? Se atraem, isso mesmo? Aleluia. Os opostos se atraem. Agora deu, hein? Mas amém, Jesus. Vamos ficar aqui, os iguais se atraem. Deus me livre, guarda. O Senhor está amarrado. Ok. Vamos lá. Mas as pessoas um pouco mais tranquilas, mais calmas, ela senta, ela ouve, ela escuta, ela tem paciência. E é necessário gente assim. E às vezes, por exemplo, até no relacionamento, não só de igreja, mas relacionamento entre namorados. Irmão, tem namorado que quer que o cara seja igual ela, não vai ser, bendita. Tem namorado aí que quer, por exemplo, que o namorado seja igual, né? Ou o namorado que seja, que a namorada seja igual, não vai ser. É a mesma coisa quem é casado. Seu marido não vai ser igual a você, minha filha. Eu sou para cima, eu sou para frente. Só falta falar, eu sou para baixo. Você está amarrado, né? É tudo. Não é verdade? Eu sou para cima, eu sou para frente, não sei o que. Ele, ei. Procura um pouco, descobrir um pouco da personalidade dele. Porque você vai bater numa tecla que não vai mudar. E às vezes nós queremos que as pessoas sejam igual a gente. Até na questão ministerial mesmo. Não, se fosse eu faria assim, eu fazia assim, eu fazia assim. Amém. Você é você, eu sou eu. Quem está me acompanhando? Então fala para alguém do seu lado, você é você, eu sou eu. Pronto. Nós resolvemos o BO. Amém ou não amém? Essa é a beleza de sermos diferentes um do outro. Mas não é porque nós somos diferentes que agora eu tenho que manter-me como que, irmãos? Como que um tapa, né, um tapa-olho. Eu tenho que fazer, eu tenho esse comportamento mesmo, todo mundo que aguenta, todo mundo que me suporte. Não, nós precisamos de mudanças em nome santo do Senhor. Tem pessoas no dia de hoje que tinha que se chamar Marta, colérica, preocupada. Marta, na Bíblia, lembra da Marta? Senhor, o senhor não está preocupado com... Senhor, o senhor não vê Maria aí, ela que está ali, sem fazer nada, e eu aqui varrendo. Marta, 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 Marta. Andas preocupada com muita coisa, Marta. E Maria escolheu a melhor parte, não será tirada. E assim por diante, nossos nomes deveriam ser nomes que correspondessem com uma nova vida em Cristo. Quem está me acompanhando até aqui, diga graças a Deus. Amém? A nossa vida ela tem que ser acompanhada literalmente com uma transformação da nossa vida. Porque se isso não acontecer, meu querido, chega uma hora que não é só as pessoas que não vai suportar a gente, não. Chega um momento que nós não vamos suportar a si mesmo. Irmãos, porque se nós continuarmos a nossa ignorância de não mudar, a igreja, se ela não tiver uma vida, se nós não tivermos uma preocupação com uma vida transformada, uma vida nova em Deus, uma personalidade transformada e curada pelo poder de Deus,
não demora muito. A pessoa sai, ela desvia, ela esfria, ela para com o caminho com Deus. Então a beleza de sermos o corpo de Cristo, sabendo que nós temos defeitos, pecados, confusões. Quem está me entendendo aqui? Todos nós. Pastor Altair, você. A não ser que tenha alguém aqui quase santo 3 vezes, que você não tem problema nenhum. Tudo bem, né? Mas quanto humanos como nós somos, temos defeitos. Mas só que tem uma coisa. Nós temos a palavra de Deus que nos instrui a ser melhor. Quem está me acompanhando aqui, diga graças a Deus. Nós temos o ensinamento bíblico que nos ensina a ser pessoas melhores. Para Deus e para o próximo. Para Deus e para os nossos irmãos. Nesta noite eu quero deixar aqui que igreja é local de relacionamento. Então para de chatice. Para, em nome santo do Senhor, de ficar reparando em um, em outro, em outro, em outro, em outro, e critica daqui, fala dali, fala daqui, não fala na cara, mas fala nas costas. Aqui é lugar de relacionamento, meu irmão. Pastor, eu não consigo... A pessoa, quando ela tem uma insensibilidade a alguma coisa, porque ela tem a alma doente, ela tem a alma tribulada. Como eu estava dizendo para a igreja, eu sou um milagre de Deus, porque hoje eu relaciono com pessoas, relaciono com gente, sou amigo de muitas pessoas, para a glória do Senhor, mas isso é milagre, porque, irmãos, está aqui um cara que era um verdadeiro bicho do mato. Eu não tenho dificuldade, antigamente, irmão, imagina, conversar com alguém assim pessoalmente, para mim era muito difícil. Imagina entrar assim na frente de um público, de uma igreja para pregar, palestrar em nome santo do Senhor Jesus. Pior ainda, mas hoje não é problema para mim mais. Daí você pergunta, pastor, por que não é problema? Porque eu sou um homem curado. Quando somos curados, nós não temos problema de relacionamento. Uma pessoa não curada, ela tem problema para relacionar. Saiba disso, não é só na igreja não, a pessoa não curada, ela tem dificuldade de relacionar na família. Uma pessoa não curada, uma pessoa, irmão, que não curada dos seus conflitos, dos seus traumas, de suas decepções, ela tem dificuldade de relacionar no emprego. Uma pessoa não curada, uma pessoa não liberta, ela tem dificuldade de relacionar consigo mesma. Mas vamos pedir ao Senhor que nos cure nesta noite. Vamos pedir ao Senhor que nos liberte nessa noite. Vai ficando de pé em nome santo do Senhor Jesus. Aleluia.